Mariana está entrando ao vivo. Todos os celulares tocam, pois Mariana entra ao vivo agora. Que besteira. Mas é verdade? O nosso coração. Sou eu que tô ao vivo ali? Sim, senhora, então... é você que está ao vivo. Olá, pessoal. Oi. Uma pessoa assistindo e sou eu. Acho que não teremos ninguém. Eu também acho. Se não tivermos, sem problema. Sou eu que tô ao vivo ali? Sim, senhora. Então, sim. Olá, pessoal. Uma pessoa assistindo e sou eu. Agora o pessoal está chegando. Como é que a gente faz aqui para acompanhar o... Eu também acho. Se não tivermos, sem problema. Sou eu que tô ao vivo ali? Sim. É o atraso. Oi. Aqui. Nos escrevam para dizer que vocês estão aí. O Elci tá aí. Respondam a lista de chamada, gente, senão a gente não vai saber que vocês chegaram. A partir de 5 a gente começa. Ainda não chegamos. Boa noite, Elci, Diva. Bom, boa noite para nós, desculpa. Boa tarde, esqueço. Para nós é boa noite. Olá, André, Kátia, Daniel. Não tem muito ainda. Vamos ver. O pessoal saiu no feriado e esqueceu da gente, hein? Alguém mais chegou aí? Acho que foi a Rose que chegou antes. Eu não dá pra ver quem. Que aqui. Não. Bom, acho que a gente pode começar a cantar. E depois as pessoas que vão chegando, para que a gente também não demore e não passe do tempo. Vamos ver. 5 pessoas, então podemos Jackson. começar. Família Whitcamper. Aí só não é o Jackson, aí já chegam 6 ao mesmo tempo. Aí tá uma beleza. Oi, gente. Então nós vamos cantar, nós vamos propor de começar cantando e assim também dá tempo das pessoas chegarem e se adicionarem. Se não, a gente faz entre nós mesmo, que é legal, do mesmo jeito. Nós colocamos já a letra da música lá no link do grupo, tanto no WhatsApp quanto aí nos comentários. Se vocês não lembrarem dessa, é só acessar ali, tá? A gente vai cantar uma música em português, que é Nosso Louvor.
e que é uma música que a gente entende que fala muito para os momentos de hoje, né? Que fala de louvar a Deus mesmo em momentos difíceis. A cada dia, todo dia, não importa a circunstância, não importa se tudo está indo bem ou não, mas é viver, né? Louvar a Deus é viver sob a direção de Deus e ouvir a voz de Deus, obedecer e fazer a vontade dele, não importando as circunstâncias. Então, mesmo quando a gente está triste, fraco, sem direção, não sabe o que fazer, Deus é a nossa força, é Ele quem nos sustenta e é isso que a gente gostaria de começar hoje com esse louvor. Tá bom? Depois a gente pode até ver se a gente canta um hino em francês também, mas aí a gente vê mais pro final. Tá bom? Dá oi pra Jennifer, pra Londa. Legal. Oi, saudade gente. de vocês. Muita saudade. A gente botou a letra da música que a gente vai tocar ali no grupo do WhatsApp e também nos comentários aí do vídeo, tá? Isso. Então, se quiserem acompanhar... Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Amém. Então a gente quer começar dando uma atualização sobre a situação aqui na França, principalmente com a questão do vírus essa semana. O confinamento continua. Macron deveria se pronunciar ontem à noite e decidiu que vai fazer isso na segunda, porque a data do confinamento oficialmente está prevista para terminar na terça. Mas está todo mundo dizendo que isso vai se estender por mais tempo.
o número de mortes, acho que caiu esses 2 últimos dias, assim, Não né? muito, mas Diminuiu o que caiu é a o número de internação, as internação, internações na de urgência. intubação, né? Pessoas em reanimação, Isso. que eles dizem. Isso que diminuiu, verdade. Então, os efeitos do confinamento, né? Logicamente, os médicos, os hospitais já conseguem perceber, mas a situação ainda é grave, né? Então, a gente todo mundo está realmente achando que isso vai durar mais tempo. Tem no jornal aqui, até eles interagem bastante com as pessoas pela internet, e aí eles levantaram uma enquete até quando que as pessoas acham que o confinamento vai durar, porque essa semana até, porque aqui está fazendo um ótimo tempo agora, bem anormal, e as temperaturas estão bem altas. A gente tá de camisa assim bem fina, e as temperaturas são de junho, por exemplo, que aqui já começa a esquentar mais, é quase verão, né? E então, no final de semana passado tinha muita gente na rua, muita gente assim que, claro, a gente tem o direito, a gente é confinado, mas a gente tem o direito de sair 1 hora por dia para fazer esporte e também para fazer as compras de necessidades, né, primárias. Mas tinha muita gente na rua passeando, porque está fazendo sol. E graças a Deus aqui em Lyon só choveu um dia. Nesses 25 dias, nós já estamos 25 dias no confinamento. 23. Não. Sim, começou dia 17. Isso, 24, E E aí tá fazendo calor e as pessoas estão saindo, e aí eles restringiram, uma lei em Paris, né, ficou só na cidade de Paris, ia limitar os horários para fazer esporte. Só que isso também gerou controvérsia, porque aí nos horários que foi permitido também tinha muita gente aglomerada. Então não sei se eles vão começar a dar horário para as pessoas para sair, não sei. Mas porque realmente está se vendo que o confinamento está dando resultados, né? Tem menos gente sendo infectada, é o 3º dia consecutivo, não infectados, mas de casos graves que estão precisando de respirador. E aqui na França eles têm usado muito o sistema de transferir os pacientes graves para desafogar alguns hospitais, porque, por exemplo, a região de Lyon é uma região que está bem afetada. A região de Paris é uma região que está bem afetada, e mais o leste da França, que é perto da Alemanha, é onde está mais afetado, que foi onde realmente começou. E tem regiões que tem menos pessoas, então eles estão transferindo, seja de helicóptero, seja de trem, pessoas para esses hospitais que têm menos pessoas, e tem muitos pacientes também que foram transferidos para hospitais na Europa, tipo a Alemanha recebeu pessoas, não lembro mais Luxemburgo e a qual Suíça também. isso. Então é bem positivo, significa que está dando certo, que os especialistas dizem que eles vão só tirar as pessoas do confinamento quando eles chegarem ao nível de pacientes que eles tinham quando começou, então não tinha quase ninguém, era bem poucos casos. Então significa que no mínimo até final de maio a gente ainda está confinado. E depois tem toda a questão como é que eles vão fazer para porque liberar, né, eles estão se preparando para fazer testes, talvez em todo mundo. E, por exemplo, se eu já tive, aí eu posso sair tranquilamente, porque não corro risco de sair. Eu acho que eles vão fazer muito assim, e também por idade. Mas isso daqui a 20 dias, se não um mês. Porque eu não terminei de falar, né? Eles fizeram as enquetes com os telespectadores, perguntando até quando. E aí tem gente que diz, até final de abril, começo de maio. Aí tem aqueles que dizem, até final de maio. E tem aqueles que dizem que vão passar o verão em casa. Os pessimistas, né? A gente tem muita esperança, assim, de que as coisas se resolvam. Até maio, eu acredito que a gente ainda vai ficar em casa, assim. Então, outra questão, acho que eles têm falado bastante, é a questão econômica do país. Não só econômica, mas social.
porque muitas pessoas se enganam se elas pensam que na Europa não tem pessoas pobres. Tem muitas pessoas pobres, tem muito refugiado. E Eu acho que a morador gente de já rua falou também, disso, né? morador de rua, mas tem muita gente se mobilizando para cuidar dessas situações e até agora Isso é impressionante. Tem isso é bem impressionante. A muitas gente ações. está bem positivamente impressionado como as pessoas têm reagido. Aí agora acabei de ver no jornal uma cidade pequena, que o prefeito da cidade ficou sabendo que muitas crianças dependiam da comida da escola, né? E que para os pais seria pesado durante o confinamento ter refeição para todo mundo, e que convocou as merendeiras das escolas, e aí eles fizeram turnos diferentes para preparar as comidas, para que não tenha aglomeração, para que. E aí eles começaram a preparar a comida e eles levam na casa das pessoas mais carentes, né, cadastradas na escola. Então eles dão comida para aquelas pessoas que passam mais necessidade. E aí o prefeito da cidade já disse que isso vai acontecer até o final do confinamento e também durante as férias de verão. Então, muita coisa legal tem acontecido a partir desse tempo difícil, né? Tem muita gente fazendo ações para coletar dinheiro para depois doar, talvez para os hospitais. Muita gente está doando para o hospital, né? Então tem muita coisa acontecendo, assim, é muito impressionante, assim, muito impressionante a solidariedade das pessoas. Com os moradores de rua, com os refugiados e imigrantes, eles já têm bastante associações que são envolvidas com eles e que continuam cuidando e que eles não podem trabalhar, eles não têm renda nenhuma. E, enfim, a gente tem visto. Claro, agora a gente está na 4ª semana, né? Começa, essa semana já vai fazer um mês que a gente está, né? Semana que vem. Realmente agora começa, essa 3ª semana eu acho que foi mais difícil, assim, para nós. A gente começa a sentir mais, assim, o efeito de acordar todo dia e ir trabalhar. Ter os dias meio iguais, assim. O fato de estar sentado praticamente o tempo todo e na frente do telefone ou do computador, assim, isso tá nos cansando bastante já. Assim. E a gente tem tido bastante. Ontem, por exemplo, eu tive 2 conversas por WhatsApp, né, de vídeo, com pessoas, com jovens que estão sentindo mais. E aí, só que eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. Eu tenho ficado muito feliz com o acompanhamento que a gente tem feito. Acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou semana passada, assim. A gente acha, gente, que pelo menos na França a gente tem visto que as pessoas têm se aberto muito à espiritualidade, e assim, quando a gente fala espiritualidade, é porque aqui a gente está num dos países mais seculares do mundo, onde realmente as pessoas já têm gerações que nunca tiveram contato com a fé, nunca, sabe? Jesus é talvez um personagem, nem cogitam o fato de Jesus ter existido, assim, para eles, é alguém que as pessoas falam, sabe? Mas a gente percebe que com tudo isso que está acontecendo, as pessoas têm se questionado qual é o sentido da vida. E é bem engraçado, porque aqui a questão do Estado laico é algo super estrito. No jornal ninguém fala nada. E nada, nunca tem nada, nunca tem Deus te abençoe, nunca, nunca, nunca ninguém vai falar graças a Deus. E essa semana, claro, tem também muito a ver porque essa semana é a Semana Santa, né? Então, é importante para os cristãos, católicos e protestantes e ortodoxos, que na verdade os ortodoxos a Páscoa deles é mais para frente, mas enfim, é importante. Também tem a questão dos muçulmanos, que tem o Ramadã vai chegar, tá próximo, e tem também a Páscoa dos judeus, que tem muito judeu aqui na França. E esse ano é uma exceção, eu acho que só durante a guerra que talvez não se celebrava, eu nem pesquisei sobre isso, mas ninguém vai poder celebrar Páscoa na igreja, por exemplo. Ninguém. E foi muito engraçado porque o Macron ele escreveu um comunicado dizendo
agradecendo e até falando, né, desse pesar de que as igrejas e as pessoas que creem, né, os crentes em alguma coisa, seja os judeus, protestantes, não vão poder celebrar da maneira como normalmente celebram por causa do confinamento. E é muito engraçado que aí, essa semana no jornal teve 2 episódios. Um episódio foi que o apresentador de um dos jornais estava falando justamente sobre essa questão de que a Páscoa não vai ser celebrada e tal, e aí dizendo, puxa, justamente nesse momento onde as pessoas estão precisando de espiritualidade, de busca de espiritualidade. Aí eu, uau! Até os jornalistas já estão evangelizando as pessoas, né? Já estão ao menos falando no assunto. Claro, quando a terra é seca, a gente vê uma gotinha d'água, a gente fica super feliz. E uma outra coisa foi que eles entrevistaram uma cantora que mora no Canadá, uma cantora francesa, tem origens de vários países, várias origens, e aí o repórter foi num outro dia, perguntou, e aí, como é que tá? Eles fazem lives como essa, transmissão ao vivo, e ele perguntou, e aí, como você tá? Como é que tá a sua família? Ela, graças a Deus, todo mundo tá bem. E eu, olha só, falou até de Deus na TV e tal. Mas o que a gente tem percebido em contato com as pessoas, do nosso público, por exemplo, que tem metade que não participa de uma comunidade cristã, que participa das nossas atividades, do que a gente propõe, que para eles, nós somos a igreja deles, a gente acredita que depois disso tudo passar, vai ter um impacto muito positivo. Acho que eles vão querer se envolver mais no corpo, sabe? De fazer parte da igreja. Não só com a gente, mas talvez desse maior, assim, onde todas as gerações, de poder servir a Deus. É o que a gente tem sentido nos acompanhamentos. E ontem, como eu falei para vocês semana passada, a questão da dinâmica que a gente fez para incentivar as pessoas a lerem os evangelhos, e está funcionando, a galera está lendo. E aí tem uma menina que, de novo, mais uma menina, teve uma outra menina que já tinha me dito semana passada, puxa, eu tive que vir para a França para conhecer o evangelho. E ela, a menina que eu estava conversando ontem, ela falou, eu quero muito ler a Bíblia, eu estou muito interessada. Ela já fez perguntas, qual é a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aí ela ouviu falar do apóstolo Paulo, aí eu já dei referências bíblicas para ela procurar e tal. E ela também disse, puxa, eu tive que vir para a França para ler a Bíblia. E ela não tem uma Bíblia física. E aí eu disse, não, então tu procura na internet e tal. Ela, já baixei o aplicativo, tá tudo certo. Então, são impactos, assim, que a gente tem visto muito positivo na evangelização, assim. E a gente tem trabalhado muito isso. Talvez a gente nunca tenha sido tão incisivo na evangelização quanto agora. Agora a gente realmente, mesmo com aqueles que a gente vê que eram muito reticentes, agora a gente tem muita liberdade para falar de Deus e dizer, olha, busque em Deus, ora, sabe? Confia nele, entrega a tua vida a ele. Não permita que o medo vença e isso tudo vai passar, mas entrega a vida a Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, a gente tem visto bem positivamente isso no campo. Que não adianta, assim, a gente precisa de um tempo para preparar o terreno, né? E até acho que independente dessa situação do vírus, assim, acho que precisava-se desse tempo e as pessoas agora, lógico, né, com tudo isso culminou, as pessoas querendo ou não estão mais abertas. Quando você traz uma palavra, né, de esperança e tal. Mas a gente quer compartilhar uma situação complicada que a gente viveu e está vivendo. Na verdade, houve um casal que é muito próximo de nós, assim, porque eles também não têm família perto e a gente tem mais ou menos a mesma faixa tá na mesma faixa de idade, assim, então a gente tem muita coisa similar, né? Um casal que casou no final de agosto do ano passado, que queria muito que a gente tivesse no casamento deles aqui na França. Ele é um casal que, desde que a gente começou a missão DIP, a missão que a gente, né, o nome é DIP,
Oficialmente, eles se envolveram, então eles fizeram todo o curso alfa com a gente. E a menina já vem de igreja, assim, ela já tinha tido uma experiência, ela sempre foi muito engajada, convertida, e é alguém que sempre está muito junto com a gente, justamente até na preparação. Ela é líder, Tem o perfil ela tem um perfil e ela tem nos ajudado justamente nessa parte espiritual com o grupo. Então, eles são um casal de referência para os jovens aqui com a gente. E a gente faz um discipulado, assim, a gente conversa, e, enfim, bem próximo. E então eles queriam muito que a gente estivesse no casamento deles em agosto, a gente não conseguiu, né? Tinha os compromissos aí no Brasil ainda. E aí, então, pouco tempo depois do casamento, ela engravidou. E quando chegou no 5º mês da gravidez, eles descobriram que o bebê tinha um problema no crescimento. No desenvolvimento. No desenvolvimento ainda, né? Na barriga. E, infelizmente, o bebê nasceu morto, né? De 7 meses. Fazem 2 semanas que ele nasceu. Então, ela já estava passando por isso há um tempo, a gente já estava sabendo da situação, né? Acho que um pouco depois que ela descobriu que estava acontecendo, o problema estava muito sério mesmo. E aí, então, na terça-feira dessa semana, foi o enterro do bebê, né? Então, na ocasião, só estávamos nós dois, não fomos nós que celebramos, mas foi a pastora da comunidade onde eles congregam, que é lá perto da casa deles. Celebramos não, oficializamos. É que não funciona no português a palavra. E tinha mais um padre, porque o rapaz é católico, né? Então ele gostaria que tivesse um padre na cerimônia lá, e aí então éramos só nós junto com eles, assim, então nem a família pôde estar perto por causa de toda a situação do confinamento, né? Então foi uma situação. A gente, na verdade, se alegrou de poder estar lá junto com eles e dar esse apoio, esse suporte, né? Mas realmente é uma situação muito dura, então eles estão, logicamente, sofrendo bastante, assim, então a gente também gostaria de pedir para vocês orarem por isso, né? E orarem por nós, pela capacidade, a possibilidade de ajudar, de auxiliar nesse momento, assim, né? Tão duro, né? E mesmo porque aqui na França, culturalmente, bom, as coisas funcionam bem diferentes. Então, a gente tem acompanhado eles desde o dia que aconteceu, que eles souberam que tinha um problema e começaram a fazer novos exames e descobrir o que tinha. E só que o pessoal do grupo aqui não sabe ainda. Então, na terça-feira, porque a princípio eles queriam falar para as pessoas, eles iam escrever uma carta ou eles iam falar com as pessoas, só que é muito duro para eles ainda isso. Então, eles pediram para a gente fazer. E a gente não tá fazendo isso, né? Tipo, vamos mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp. Não. Então, a gente tá tendo cuidado de ligar para as pessoas. Então, ontem, com as pessoas com quem eu falei, eu comuniquei. A pessoa com quem eu falei hoje também comuniquei. Então, agora a gente tem essa triste tarefa também, eles nos pediram para fazer, de comunicar para as pessoas do grupo o que aconteceu. E até mesmo para evitar que as pessoas perguntem para eles e tal, né? E hoje é aniversário dela. O nome dela é Sara e o nome do marido dela é José, de José. E, enfim, foi um momento muito difícil. Acho que foi o momento mais difícil que a gente já viveu aqui, de tristeza, de não saber o que falar, o que. É claro que a gente fala da promessa e eles têm sido um testemunho vivo de fé e de esperança e realmente eles estão no colo do Pai, porque eles têm confortado a família, que tem sofrido bastante, principalmente por causa da distância, e a menina é muito forte, assim, e eles
Uma das preocupações que a gente tinha é, puxa, viver tudo isso no primeiro ano de casado, isso abala um casal, mas eles estão muito bem acompanhados pela gente, também pela pastora que celebrou o casamento deles e também esteve no enterro, então a gente tem tido esse cuidado de acompanhar eles e de cuidar para que também essas coisas não, né, esse grande evento não atrapalhe ou não complique a situação deles como casal. Mas eles têm o plano, tanto é que a gravidez foi um pouco inesperada, mas ao mesmo tempo eles esperavam. Ela já tem mais de 30 anos, então eles querem ter bastante filhos. E então eu acredito que eles vão esperar passar e, né, o tempo que for preciso, mas eu não acredito que isso vá abalar o fato de eles quererem ter mais filhos. Não, eu acho que isso está bem certo e eles realmente têm sido um testemunho, assim, onde eles passam, justamente dessa confiança que eles têm em Deus, assim, em Cristo. E Eles também são líderes do trabalho com adolescentes na comunidade deles lá, né? Até pouco tempo atrás, a Sara tinha ido num retiro como líder, né, da galera, assim, então eles criaram um vínculo muito, muito bom, assim, o pessoal gosta muito deles, né? Sim. E até ela é uma pessoa que a gente vê muito como, não sabemos ainda o futuro aqui da missão, mas se for aberto que pode ser uma pessoa sem formação teológica, ou que não seja um pastor, por exemplo, a Sara é uma pessoa que a gente vê e que a gente já vê um perfil de liderança para levar para frente a questão da missão, porque realmente com ela a gente pensa junto a missão e ela é alguém bem preparada e tem o perfil, né? Tem o perfil, e ela é assim, a gente vê que ela é um presente de Deus para nós. Eles, né? Ela e o José. É que o José, ele é advogado, ele trabalha mais em Paris, às vezes ele não está tão presente. Mas o ponto do confinamento é que aí ele, lógico, está trabalhando em casa, né? Então eles estão juntos direto aí durante todo esse tempo. Então nós já falamos com ela hoje, a gente troca mensagem seguido, ligamos de tempos em tempos, mas a gente dá um tempo, assim, a gente não fica ligando todo dia, porque eu acredito que a família já tem feito isso. Então, essa foi a dureza dessa semana. Da semana, hein? Beleza. Podemos concluir, né? Então vamos concluir com o texto. Talvez uma coisa bem rapidinho, semana passada alguém nos perguntou, como é que funcionam os encontros de vocês, né? E aí a gente falou mais ou menos global, mas talvez para falar um pouco de como a gente faz. Então, uma das coisas que a gente entende muito como visão, e a partir das observações que a gente fez, é que o francês ele é muito relacional. Ele está sofrendo muito nesse período porque é muito importante conversar, comer junto. E isso a gente viu que Jesus fazia também, é uma ótima estratégia de evangelização. Então, nos nossos encontros, a gente sempre tem refeição. Seja ela, cada um traz alguma coisa e a gente divide tudo. Por exemplo, quando a família Barizon esteve aqui, por exemplo, e a Londa, foi uma dessas refeições. Cada um trazia alguma coisa, a gente bota tudo na mesa e a gente vai passando um para o outro e come e conversa. Tem as noites conviviais, que é só para isso. Às vezes a gente canta junto, um tempo de oração, mas às vezes não rola, porque é uma oportunidade também de trazer as pessoas que não têm contato com a fé e não ficar com medo. Mas o pessoal tem pedido, então a gente tem feito, né? A gente canta sempre, tem oração. E tem as noites espirituais que a gente chama, Noite Espi. É um nome, talvez quando a gente fale muito espiritual, é porque a gente teve que se adaptar um pouco à linguagem daqui. Sim. Que a gente teve que se habituar um pouco às palavras aqui, porque espiritual funciona, ela é um pouco neutro. Quem está aqui sabe o que a gente quer dizer, mas não assusta tanto quem chega. E significa que a gente vai falar de espiritualidade, significa que a gente vai falar de assuntos da alma, do coração e que a gente vai falar de Deus.
e de Jesus. É isso que significa para nós, mas para quem chega não sabe, né? Sabe que é espiritual, então a gente não engana ninguém. Então, nas noites espirituais, a gente tem uma equipe que se reveza, a gente faz a cada 2 semanas, e a gente faz comida, a gente tem um cardápio, a gente tem um menu, cada semana diferente, a gente tem um menu para o ano, não repete comida. Então, essa equipe nos ajuda a preparar, eu também cozinho bastante, e aí tem sempre um prato, aí aqui eles bebem muita água, então a gente não precisa se preocupar com bebida, porque a gente toma água da torneira, e tem sobremesa, sempre. E a gente tem um esquema que a gente prepara a mesa, a gente decora as mesas cada vez, uma decoração diferente também, tem cada decoração para o ano. E a gente, hoje, nos últimos meses, a gente tem sempre testado coisas novas, então o que a gente faz? A gente tem a mesa decorada, tem a equipe da cozinha, e a gente serve como se fosse no restaurante. A gente chama alguns jovens, geralmente os voluntários que ficam com a gente, nos ajudam a servir. A gente serve os pratos na cozinha e leva servido. E assim a sobremesa. Isso é uma maneira também de conseguir controlar, porque a gente nunca sabe quantas pessoas vêm. Não dá para ter uma ideia. Por mais que as pessoas que já vêm no grupo sempre confirmem e dizem, eu vou estar lá, eu não posso ir hoje, sempre tem visitante. Sempre tem. Sempre. Uma vez, por exemplo, quando eles estiveram aqui, o pessoal de Passo Fundo, teve 6 pessoas que chegaram do nada, que a gente não conhecia. Então, a gente sempre está preparado para isso. Então, o fato de servir também é uma maneira de servi-los, porque eles são estudantes, jovens profissionais. O estudante na França são pessoas que moram sozinhas, geralmente. Dificilmente moram com os pais, e o jovem profissional também. E então eles sempre têm que fazer a própria comida, dificilmente eles vão no restaurante porque eles não têm dinheiro. Então a gente serve, e agora a gente tem promovido o tema, por exemplo, a gente escolhe um tema, a gente põe algumas perguntas na mesa. Às vezes tem alguém, aí, o ideal seria que os voluntários fizessem, mas às vezes não dá certo. Então uma pessoa meio que lê as perguntas e tenta fazer com que as pessoas continuem no tema, 3 a 4 perguntas sobre o tema, coisas bem pessoais, assim. E aí, depois que a gente termina de comer, antes da gente começar a comer, a gente tem um tempo de louvor, oração, um texto bíblico, bem breve. Não falamos muito, só lemos o texto. Tem a discussão na mesa, e depois da mesa, aí a gente tem uma parte de exposição bem curta. E aí, quando dá ou a gente faz alguma dinâmica para eles discutirem mais o tema, ou abre para pergunta, a gente tem chamado pessoas, pastores, para falar. Ou às vezes a gente faz só noite tipo de louvor, mas sempre tem comida, e a gente sempre promove uma discussão profunda, assim, bíblica. E às vezes temas polêmicos, mas não... mais temas da vida mesmo, da vida cristã, sabe? Não muito polêmico no sentido de que as pessoas, um vai ser contra, outro vai ser a favor, mas que a gente possa buscar as respostas na Bíblia. Essa é sempre a nossa intenção. Ok? E aí a gente fez o Alfa também, que é mais ou menos o mesmo esquema. E com isso a gente tem sempre... E aí depois dos encontros a gente sempre fica... Às vezes tem gente que fica 1h30 depois que acabou, ou 2 horas, né? Às vezes acaba 10 horas, o pessoal vai embora meia-noite. Porque a gente fica lá e a gente conversa. E aí às vezes é ali que brota as verdadeiras questões. É ali que brota marcar o acompanhamento. Porque aí naquela discussão... teve um negócio que eu não entendi, teve um negócio que eu não estava de acordo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto. Matheus, pode ler? Então, tu gostaria que o Matheus lesse um texto? O Matheus lesse um texto, que está em Lucas 24, já que a gente está pensando, né, nessa Semana Santa e pensando na Páscoa. Claro que hoje, sexta-feira, né, as igrejas estão lembrando a morte de Jesus, né, o sacrifício que ele fez na cruz, e a gente só vai falar de ressurreição
a partir de domingo, mas, na verdade, a gente já vive a ressurreição, porque isso já aconteceu, então todo dia é dia de lembrar. E é um texto que fala muito para nós hoje. Então... Até onde? Daqui até o 25. Uhum. Não, daqui até o 25. Até onde eu marquei. É Lucas 24, do versículo 13 a 25. Que é o texto dos discípulos caminhando para Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Eu gosto muito desse texto, não importa a época do ano, porque justamente ele fala da gente, assim, do nosso cotidiano, né? Eu acho muito interessante o versículo 16, o 15 e o 16 e o 17, que fala assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E o 17 eu acho muito engraçado. As perguntas de Jesus, eu queria que você depois lesse o texto de novo e prestasse atenção nas perguntas que Jesus faz para eles no caminho. E o 17 diz: e lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus, ele usava de uma ironia muito boa, porque justamente os discípulos, eles estavam no caminho, já tinham tido boas notícias, como eles falam, mais pra frente. Eu achava que as mulheres estavam loucas, né? Mas eles não acreditaram. Tiveram que ir lá para ver. Não acreditaram na boa nova que eles tinham ouvido, sendo que as mulheres já tinham vivido e testemunhado, mas eles continuavam remoendo a tristeza. E o que me chama muita atenção nesse texto, porque fala muito a nossa realidade. Hoje o que a gente fala é só da situação, do coronavírus, quarentena, confinamento. Parece que a gente só fala disso e parece que é só isso que está acontecendo na nossa vida. E aqui é como se a gente vivesse esse versículo 16. Muitas vezes essas situações, quando a gente fica só focado nelas, a gente é impedido de ver. Então, assim como aqueles discípulos não conseguiram reconhecer Jesus, depois vocês podem ler o texto inteiro, vocês vão perceber que só lá na frente eles vão reconhecer Jesus. E eles levam um tempo para isso, mesmo que eles tinham conversado com ele e tudo, porque eles estavam tão fixos naquela tristeza, naqueles eventos, que eles não acreditaram, eles não celebraram a boa notícia que eles tinham recebido, eles não acreditaram. E eles nem conseguiram perceber que Jesus estava ali o tempo todo.
E aí, lá no final, quando Mateus leu ali no 25, diz: puxa vida, vocês custam a entender. A gente demora a entender. Graças a Deus pela graça e pela misericórdia de Deus, porque nós somos como esses discípulos. E mais do que nunca agora nessa Semana Santa, onde a gente está vivendo um momento bem diferente, que a gente não permita que os nossos olhos sejam fechados para enxergar a graça, o amor, a misericórdia, o cuidado e principalmente o poder de Deus na nossa vida. Aqui Jesus estava vivo do lado deles e eles não conseguiram ver. E eu não sei a situação que você está vivendo, assim como vocês não sabem o nosso dia a dia. Mas uma certeza eu tenho, porque Jesus nos prometeu que ele vai estar com a gente até o final dos séculos. Que todas essas notícias ou todo esse foco que a gente dá para uma situação difícil que a gente está vivendo, seja ela a questão do vírus, quarentena, questão econômica, questão financeira, seja ela, por exemplo, o luto que a gente também está vivendo, que nisso tudo a gente não foque os nossos olhos nisso, mas que a gente enxergue Jesus ressuscitado. Ele está vivo e ele está com a gente. Através do seu Espírito, ele nos envia o seu Espírito Santo para que a gente possa viver e celebrar. E principalmente celebrar que ele está vivo. Mesmo hoje, Sexta-feira Santa, a gente pode celebrar que ele está vivo, porque a gente já sabe. Ele já ressuscitou. Então, era essa mensagem que a gente gostaria de dizer para vocês, deixar com vocês. Não esqueçam, não fiquem com os olhos fixados no problema, como eles ali, puxa, você não sabe o que está acontecendo? É Jesus perguntando para a gente, tá, mas o que está acontecendo? E a gente dizendo, pá, mas você não está vendo o jornal? Só fala de coronavírus? Você não está vendo o jornal que fala de confinamento e quarentena? E Jesus está dizendo, eu estou aqui. Vocês não precisam de mais nada. Então, que essa mensagem de esperança possa regar e também aquecer. Aqui eles usam muito essa expressão de esquentar o coração. Que essa mensagem do Evangelho possa esquentar o nosso coração com o poder de Deus, com a graça dele, com esse fogo que vem dos céus, mas é um fogo que restaura. E que depois vocês vão ver que os discípulos vão viver isso. Eles vão sentir esse calor no coração. É isso aí, né? É isso. Muito bom estar aqui com vocês. Passamos do tempo, mas não muito. Então, boa Páscoa, pessoal. Que realmente a gente possa ser consolado no meio de todas essas incertezas e dessas dificuldades que vários de nós estamos vivendo. Na certeza da ressurreição de Jesus e dessa esperança eterna que ele nos dá. Então, aproveitem bastante, na medida do possível, cuidem das suas famílias, fiquem em casa, façam uma celebração diferente, né? Lógico, aqueles que podem, e usemos a criatividade que Deus nos dá também para essas coisas, já que a gente sabe que a igreja somos nós, certo? Então, Deus abençoe, foi muito legal, como sempre, estar aí com vocês. Deus abençoe. Au revoir. Tchau, tchau. Tchau.